A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Conexão com Deus. E a nossa palavra de hoje, meus irmãos, se encontra em 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Amados irmãos, nós podemos compreender essa passagem a respeito da vida do futuro rei de Israel, que era Davi. Nós vemos que Deus começa a lapidar a vida daquele homem, porque no futuro Deus iria entregar um reino, iria entregar Israel nas mãos de Davi. Mas antes disso, Davi precisava ser lapidado por Deus, para tirar todas as sujeiras, todas as entranhas, tudo aquilo que não agradava a Deus na vida de Davi. E nós observamos nessa passagem que Davi ele estava em fuga. Davi vivia fugindo do rei Saul, porque Saul sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. E a Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 16, que quando Samuel unge Davi para ser o futuro rei de Israel, o Espírito Santo começa a habitar na vida de Davi e saiu da vida de Saul, e um espírito atormentador ou espírito maligno começa a habitar na vida de Saul. E Saul começa a sentir inveja de Davi e tenta de todas as maneiras matar Davi, para Davi não ser o futuro rei de Israel. E nessas perseguições, Davi ele vai se esconder numa caverna chamada Adulão. E Adulão, mas significa refúgio. Davi não tinha outra escapatória a não ser aquela caverna. E ele vai, se esconde naquela caverna. E a Bíblia nos diz que quando os seus irmãos, a sua família, souberam que Davi estava lá, eles também vão para procurar proteção, para procurar segurança naquela caverna de Adulão. Porque Saul poderia matar o seu pai Jessé, a mãe de Davi, os seus irmãos, que os 3 primeiros ali, os primogênitos, eles eram também soldados de guerra de Saul. E aqueles homens correm também até aquela caverna de Adulão e também se escondem ali para procurar proteção. E também, amados, interessante que havia homens também amargurados de espírito, homens endividados com o reinado de Saul, homens que também estavam desgostosos com Saul, e eles vão ao encontro de Davi naquela caverna. E a Bíblia diz que Davi, amados, se faz chefe deles. Davi também estava aflito, estava ali amargurado de espírito, e naquele momento Deus ele usa Davi para acalmar. Davi, amados, naquele momento ele se tornou a tipologia de Jesus. Ele cuidou daqueles homens que estavam ali amargurados. Não é fácil, meu irmão, minha irmã, você cuidar, você lidar com alguém que está amargurado de espírito, alguém que está com aflições internas, emocionais. Não é fácil você lidar. E Davi ali, ele se tornou como se fosse um psicólogo. E também, um tipo de Cristo ele se torna. Porque o próprio Jesus, amados, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele fala assim: Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluias. Nós vemos que Jesus ele fala a respeito do peso espiritual, da amargura espiritual, do cansaço espiritual. E nesse momento, amados, Davi ele trata desses homens. E lá no segundo livro de Samuel, nós vemos que esses homens se tornam os valentes de Davi. De 400 homens, esses homens se tornam 600 soldados de Davi. E nós observamos, amados, que no versículo 3, que Davi vai até Mispa de Moabe para deixar seu pai e sua mãe lá. E por quê, amados? Porque Davi ele tinha um parentesco com o rei de Moabe, porque ele era bisneto de Ruth e bisneto de Boaz. Porque Boaz e Ruth foram casados, geraram Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, Davi era bisneto de Ruth e de Boaz. E ali ele fala para aquele rei assim, amado, versículo 3, a parte B. Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, amados, ele vivia na dependência de Deus. O quanto é bom, amados, nós vivemos na dependência de Deus. Apesar da perseguição que muitas vezes nós passamos,
às vezes no trabalho, às vezes no ambiente familiar, às vezes na igreja, mas que você possa receber essa palavra com fé neste momento. Dependa de Deus para tudo. Apesar da luta que você está passando, Deus está no controle de tudo. Deus ele não perdeu o controle. Cabe a cada um de nós depender da mão poderosa de Deus. Cabe a cada um de nós, amados, no momento das dificuldades, em meio às lutas, nós nos escondemos em Deus. O próprio salmista, no Salmo 46, versículo 1, diz assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus, amado, Ele é bem presente na sua tribulação, no seu sofrer, na tua amargura. Deus, Ele é bem presente. Mas também Deus, Ele fala com você neste momento, no versículo 10, do número 46 de Salmos, no verso 10, Ele fala assim, ó, aquieta-te, meu irmão, aquieta-te, minha irmã, e sabei que eu sou Deus. Deus está no controle de tudo, mas Ele fala para você e para nós neste momento, para que nós venhamos nos aquietar. O próprio Moisés, amado, ele também declara no Salmo 90, no versículo 1, ele fala assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aleluias. Deus, amado, é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. É o lugar onde você pode se esconder. Que no momento da luta, da adversidade, da prova, você possa pedir esse escape de Deus. Assim como Davi fez, Davi ele procurou um escape em Deus. Ele foi naquela caverna de Adulão, mas a dependência dele estava em Deus. Que a tua dependência, meu irmão, minha irmã, possa estar em Deus. Não nos homens, não no poder, não na riqueza, não nos bens materiais, mas que a tua dependência possa estar totalmente, plenamente em Deus. Amém? Eu te convido a fazer oração comigo neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós te glorificamos, Pai, exaltamos o teu santo nome, porque tu és digno, meu Deus, de todo louvor, de toda honra. Tu és digno, Pai, de toda adoração. Todas as palavras que saem da nossa boca, Pai querido, não é suficiente para te adorar, para te agradecer. Nós estamos aqui, meu Pai, em condição de servos para proclamar louvores a Ti. E que o Senhor venha também abençoar cada ouvinte, Pai. Venha nos abençoar neste momento. Nós estamos aqui em comunhão contigo, em devoção, em relacionamento. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada servo Teu e a cada filho Teu, Pai, que está passando por aflição, por lutas espirituais, por dificuldades, por perseguições, meu Pai. Que eles possam se esconder em Ti, meu Deus. Que nós possamos nos esconder em Ti, meu Pai, debaixo das Tuas asas, porque Tu és nosso refúgio, meu Deus. Tu és a nossa cidadela, Tu és nosso lugar de esconderijo, Tu és a nossa torre forte, e que nós possamos, por fé, meu Deus, se esconder em Ti, meu Pai, e que o Senhor possa nos guardar, que nós possamos compreender, meu Pai, também que Tu estás no controle de tudo. Tu és Deus que não perdeu o controle de nada, Tu és Deus que mantém, Tu és Deus que é soberano, Tu és Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Tu não perdeu, meu Deus, o controle de nada. Tudo está, meu Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Tudo está rodando, Pai, conforme o Teu relógio. E nessa oração te apresento, Pai, que nós possamos aquietar também o nosso coração. Assim como o salmista declara no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que Tu és Deus. Que nós possamos nos aquietar, meu Deus, e compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor não perde nenhuma batalha, Pai. Que nós possamos colocar nossa fé em ação, Pai, e esperar o Teu agir. E assim nessa oração, Pai, que nós te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E que Deus continue nos abençoando.